Em julho de 2024, o Vaticano divulgou uma carta do Santo Padre Francisco sobre o papel da literatura na educação, uma instigante apologia da imaginação literária voltada tanto para sacerdotes quanto para os fiéis. E o Entre Linhas conversou com os filósofos Renato Jerini Ribeiro e Luiz Felipe Pondé sobre a importância das reflexões do Papa Francisco. Surpreende ver um Papa falando sobre literatura? Olha, surpreende mais ou menos, porque por um lado esse Papa é o sonho de consumo, vamos dizer, da humanidade. Dois Papas foram bastante conservadores, retrógrados mesmo, João Paulo II e Bento XVI. Você tem um Papa que volta ao espírito aberto, ecumênico do Concílio Vaticano II, inaugurado por João XXIII, depois teve Paulo VI e depois ainda tivemos o brevíssimo pontificado de João Paulo I, que inclusive muitos acham que tenha sido assassinado, que aparece inclusive no Godfather, né? No Godfather, no Poderoso Chefão número 3. Quo nomine bis vocari? Ioannis Paulus Primus. Então esse Papa veio, trouxe de volta essa coisa mais aberta, essa ideia de que a religião não é para fechar, não é para brigar, a religião é para unir. Então, nesse sentido, e ele falar em literatura vai nessa linha. Por outro lado, a gente tem uma tradição da Igreja Católica de vários séculos, até mesmo justamente o Concílio Vaticano, 60 anos atrás, uma tradição muito autoritária. Uma tradição em que a Igreja Católica, entre outras coisas, criou o Índice dos Livros Proibidos, que é algo do Concílio de Trento, do século XVI, e que perdurou até poucas décadas. Os livros que não podiam ser lidos. Obras inteiras de alguns autores colocadas no índex. Tanto que colocar no índex virou uma expressão comum para dizer que uma coisa não pode, que está off-limits, que você não pode fazer aquilo. Então, nesse sentido, é muito bem-vinda essa carta de Papa Francisco, sobre a importância da literatura, bem como o foco que ele dá, que é um foco muito abrangente. Se a gente pensar, por exemplo, no cristianismo, de certa forma, as peças de fundação do cristianismo são peças literárias, na sua época, bastante ricas. Então, num certo sentido, não me surpreende. Agora, é claro que, digamos assim, não é o tipo de assunto mais comum que um Papa se ocupa, né? Escrever sobre literatura e, eu diria também, escrever de uma forma tão simpática a literatura, reconhecendo, tem momentos a carta que eu quase tenho a impressão que ele vai incluir a literatura nas regras de Basílio Magno, sabe? Para meditação, para o dia a dia, ao lado do trabalho físico. É claro que a leitura da literatura sagrada é literatura, mas ele está falando de literatura mesmo, né? É interessante que logo no começo ele fala que pensou em escrever essa carta para os sacerdotes, mas viu que ela se dirige ao conjunto dos fiéis, dos cristãos, né? Ou seja, para o Papa, o sacerdote não é um ser inteiramente à parte. O sacerdote é alguém cuja formação deve ser análoga à formação de todos. E o que há de bom, o que há de especial na formação de um padre, que seria o foco inicial da missiva do Papa, vale para todo mundo, quer dizer, quer dar a mesma formação qualificada a todos. Então, se ler é importante, se o acesso ao livro é decisivo, então que seja para todo mundo. É também um sinal dessa abertura do Papa. Na realidade, ele percebe que devia abrir o seu corpo de receptores da carta, né? E, nesse sentido, ele cumpre a função, como você disse, de ser líder papal da Igreja Católica, que é muito significativa no campo cristão, no mundo e em geral, e não falar só para sacerdotes, né? Falar para, digamos, para o corpo de leigos, né? Entrando em algumas análises literárias do fenômeno da leitura que o Papa aborda, tem um momento que ele fala que o tempo da leitura serve como um oásis interior no momento em que a gente vive constantemente dividido entre o tédio, o estresse e a ansiedade. Parece que ele valoriza inclusive isso, né? Quer dizer, que a literatura convoca uma outra forma de se aproximar das mensagens escritas. Veja, o problema, quando um líder religioso fala em literatura, é que certamente ele vai puxar para a religião. O Papa consegue evitar isso. Ele, claro, liga a literatura
a religião, usa as Sagradas Escrituras como modelo, mas ao mesmo tempo ele chega a dizer nessa passagem que você citou também, naqueles momentos que nem a oração resolve, a leitura pode servir. Então a leitura tem esse lado do prazer, o oásis, o momento que você se alivia das coisas do mundo e abre outra perspectiva. Então, veja, a própria literatura pode ser fuga, claro, pode ser fuga do mundo pesado, que é um pouco que ele insinua, mas ao mesmo tempo ele acha que a partir dessa fuga você amplia suas perspectivas, que é o que nós achamos da leitura. Você sabe que esse trecho especificamente da carta me lembra Agostinho. Quando eu lia, me lembrou Agostinho das Confissões, no sentido de que o Agostinho é o grande criador do que mais tarde a gente vai entender como tempo interior, temporalidade interior. Essa ideia da literatura, da meditação e da literatura, de você mastigar as letras, digestão, como ele vai falar num dado momento, quer dizer, essa ideia de você digerir o que você lê e refletir como uma forma de evitar afetos tristes, né? Como tédio, como ansiedade, que são muito comuns hoje. Ele menciona especificamente as fake news na carta. E tem uma hora que ele cita tanto Borges quanto C.S. Lewis, falando que a literatura ensina a ouvir a voz de alguém, a voz de outrem, e reconhecer essa voz, diferenciando, portanto, de de alguma coisa que vem do nada e que acaba assumindo o valor de verdade, e fazendo com que você entenda também a posição de cada um ao fazer um enunciado, o que é fundamental para você entender a sua relação com as mensagens que circulam em redes sociais. Né? Você se perceber agindo, você se perceber falando, para isso você precisa perceber o outro falando, respeitá-lo e, ao mesmo tempo, ter aquele distanciamento irônico que a literatura proporciona, que te faz desconfiar também de afirmações categóricas, tanto dos outros quanto de si mesmo, né? Como em autores como Montaigne, inclusive, né? Distanciamento cético e irônico. Bom, em sendo argentino, ele tinha que citar o Borges em algum momento. Tinha que citar o Borges. Quando eu vi, eu falei, claro, tinha que citar o Borges. Mas é claro que o Borges é um grande autor, sem dúvida nenhuma. É claro que a literatura é falada por alguém real, né? Ou seja, é um ser concreto. É quase, você falando, comentando a carta agora, quase me lembra a ideia de liberdade concreta do Sartre. Quer dizer, só há liberdade no concreto. Ou seja, quando você, de fato, toma alguma, que é um tema bem existencial da época. Porque, de fato, quando você está lendo, você está entrando em contato com uma pessoa que escreveu aquilo. Isso eu achei interessante, porque falar em outrem, falar em outro, é falar em alguém que existe, né? Não é simplesmente dissolver a pessoa que enunciou aquilo numa rede infinita pós-moderna de enunciados. Narrativas, né? Narrativas que na realidade eu não sou autor de coisa nenhuma. Mas, sem dúvida nenhuma, na carta, esse momento, me parece de novo que ele está trazendo para a literatura a ideia de que escrever e ler é uma relação. É muito interessante a referência dele a vários autores, Borges, também Proust, você vê que é um homem lido. Claro, a gente sempre fica na dúvida, quando vê um texto de uma autoridade, o que a pessoa escreveu e o que não escreveu, ou o que outros escreveram. Evidentemente ele teve cooperação, mas isso tudo indica que não há nada aí que ele não conheça. Cocteau, por exemplo, Jean Cocteau, a referência a Jacques Maritain, que foi um grande escritor católico. Então é interessante porque, por um lado, você vê uma referência grande a textos sagrados, à Bíblia, aos Evangelhos em especial, ao Concílio Vaticano, a Paulo VI, mas, por outro lado, também você tem esse espaço importante dado a escritores variados, argentinos, como você frisou, não fosse ele nosso vizinho, nosso irmão, né? Mas, enfim, de qualquer forma, tem essa ideia importante. Sobre essa questão dele ter ou não escrito a carta, ou em que medida ele teve colaborações, é bastante possível que sim, mas
De toda forma, ele diz que ele deu aulas de literatura numa escola jesuítica de Santa Fé e, portanto, ele tinha uma vivência com literatura mesmo, que ele, inclusive, incorpora essa reflexão, né? O bacana nessa história é que ele queria ensinar Alcide, ou seja, ele queria usar o cânone, a grande literatura de língua espanhola. E os alunos não queriam Alcide, os alunos queriam Garcia Lorca, que é muito interessante, por ser Garcia Lorca alguém foi assassinado pelos fascistas no começo da Guerra Civil Espanhola, e ser uma escola jesuítica, uma escola, então, intensamente católica, mas que, ao mesmo tempo, se abria para autores que eram, digamos, malditos, num certo sentido, né? E é bacana a solução que ele dá, quer dizer, ele diz, bom, então vamos estudar na sala de aula os autores que vocês querem, vocês leem o Cid em casa. Ou seja, ele se dispõe a trabalhar com a demanda dos alunos. Isso também é uma coisa notável, é uma lição para professores, porque há uma tendência na nossa profissão que é de querer impor aos alunos o que nós achamos bom. E às vezes é importante escutar, aliás, às vezes não, sempre é importante escutar. Não que você vá sempre deferir a demanda, mas não dá para você fazer de uma coisa que tem que ser antes para dar um prazer, fazer dela um fardo, um peso, né? Com o subtítulo Uma História através das Famílias, O Mundo é a monumental obra em que o historiador inglês Simon Sebag Montefiore pinta um afresco da história humana a partir de enredos familiares de diferentes épocas e continentes. Publicado em 1938, Juventude Sem Deus é um romance do escritor alemão Otto von Horvath, em que um professor convive com a mentalidade racista de alunos, pais e colegas de escola num ambiente envenenado pela ideologia nazista. O que não tem nome é um pungente e sóbrio relato autobiográfico da escritora colombiana Piedad Bonet sobre o suicídio de seu filho, diagnosticado como esquizofrênico e assombrado pela paranoia e pela depressão. E Patos, 2 anos nos campos de petróleo, é uma graphic novel ganhadora de 2 prêmios Eisner, o Nobel dos quadrinhos, em que a canadense Kate Beaton narra sua experiência de trabalhar numa região petrolífera onde vive relações abusivas e convive com mentalidades predatórias. Depois do intervalo, a gente continua a nossa conversa a respeito da mensagem do Papa Francisco sobre a literatura. O Entre Linhas volta já. O Entre Linhas está de volta e a gente continua a nossa conversa com os filósofos Renato Giannini Ribeiro e Luiz Felipe Pondé a respeito da carta sobre a literatura em que o Papa Francisco, como bom argentino, se revela um ávido leitor. Em dado momento, o Papa diz que quem conhece a variedade dos estilos literários, dos gêneros literários, se torna mais apto a conhecer, e a expressão é dele, a polifonia da revelação. É interessante isso, né? Os gêneros literários correspondem a essa diversidade de formas de Deus se revelar aos homens. Então, você sabe, principalmente para alguém que estuda Dostoiévski ou estudou, polifonia é conceito, né? Do Bakhtin, né? Ele toma a polifonia como presente nos diferentes estilos literários para sustentar a capacidade de várias vozes dentro da herança cristã. O que, ao mesmo tempo que de novo vai ao encontro de uma sensibilidade contemporânea, ao mesmo tempo é fiel à tradição profunda do cristianismo na sua fundação e para trás. Quando eu digo para trás, é no que os cristãos chamam de Velho Testamento, a Bíblia hebraica, que é profundamente. Deus é polifônico. Mas como bem mostra o Dostoiévski, os demônios também fazem parte dessas vozes. Não são só vozes legais. Algumas passagens que mostram que o Papa Francisco está sintonizado, por conhecimento e intuição, com algumas referências ou conceitos da crítica literária e da teoria literária
contemporânea. Quando ele fala, por exemplo, que o leitor é um intérprete ativo, porque o texto é sempre vivo, fértil em significados, mas ele convoca o olhar do leitor, tira o leitor da passividade, é uma coisa bastante interessante porque conecta com a ideia da teoria da recepção, Claro, claro. assim como a teoria do efeito estético, que é uma escola alemã de teoria literária, assim como quando ele fala que a literatura permite a elaboração de uma empatia, de uma percepção do outro na sua diferença, é algo que eu já li no Humberto Eco, por exemplo. Eu acho que há dois pontos muito importantes aí. O primeiro é a importância de você ver as coisas com o olhar do outro, que é uma coisa que está muito perdida hoje. Nessa polarização do mundo, nessa cultura do ódio que a extrema-direita difundiu, a ideia de que você aceite uma perspectiva diferente da sua ficou muito prejudicada. Então, o que a empatia permite, ou como se diz em inglês, colocar o calçado do outro, calçar o sapato alheio, né? Quer dizer, se aprender como que o outro vê e respeitar, ou mesmo, se quiser discutir, pelo menos entender o que o outro está dizendo. É muito raro, viu? Mesmo no meio acadêmico, é muito comum você ter gente que se recusa a entender o que o outro está dizendo. Tão forte é o cabresto, né, que a pessoa enverga. Outro ponto que eu acho muito bacana é quando ele diz que a gente não pode esquecer que Jesus é corpo. Ou seja, a novidade forte do cristianismo é a ideia de um Deus que encarna, um Deus que vira carne. O verbo, né, a palavra divina, que vira carne. Então você não pode entender o cristianismo só como verbo, só como espírito. Se você fizer isso, você esquece todo o mistério, vamos dizer, do fato de que Deus Filho, decidiu vir à Terra, viver e padecer como ser humano, sofrer a pior das mortes, quando poderia, sendo Deus, se livrar disso tudo, né? Então, acho que essa ideia de você lidar com a carne é muito importante, levando em conta que há uma vertente forte no cristianismo que é da carne como sofrimento, porque Jesus padeceu, é o patos, né? O sofrimento, é a tortura, morte e tudo. Mas a igreja teve sempre uma certa relutância em assumir de público o lado do corpo como fonte de prazer. E esse acho que é um ponto que o Papa acena. Então, é importante pensar que o corpo inclui todo o sofrimento, envelhecimento, dores, doenças, tudo, mas também inclui todo o prazer, inclusive o sexo, que eu acho que ele não refere, pelo que eu lembro. Você acha que o fato do Papa ser um argentino o torna mais apto ou mais tendente a falar de literatura e justifica e explica essa carta? Eu acho que sim, de certa forma sim. Eu admiro bastante a capacidade dos argentinos em produzir cultura. A Argentina é um país que parece pôr em dúvida a tese de que para você produzir sofisticação intelectual você precisa ser organizado politicamente ou socialmente. Ele rompe com essa tese, né? Porque é um país extremamente confuso no sentido político, econômico, né? Que vive de crise em crise. Portanto, acho que tem tudo a ver o Papa argentino, né? Assim como ele poderia, de repente, começar a falar de futebol, né? Porque os argentinos são obcecados pelo futebol. Assim como o fato de ser argentino, o fato de ser torcedor de futebol, sobretudo argentino, né? Quer dizer, ele não perde a nacionalidade, inclusive o que há de melhor na Argentina, né? Que é a cultura, que é uma preocupação humana, que infelizmente nesse momento, dada a crise enorme que está naquele país, está seriamente ameaçada. Mas o Papa tem... Basicamente, o que a gente vê nesse Papa é que ele é muito humano, sabe? O que infelizmente não vale para todos os papas que já houve. Longe disso. Você tem em uma tradição de autoritarismo, uma tradição de exigências até mesmo duras das pessoas, e isso, inclusive, talvez tenha sido até melhor do que do tempo que os papas tinham dois padrões, né? O que eles diziam e o que eles faziam. Alexandre Borgia, por exemplo, foi um grande exemplo, um papa inteiramente devasso. Pondé, numa carta que cita vários autores pertencentes, bem ou mal, à cristandade, C.S. Lewis, Borges, Eliot, o Papa Francisco acaba com uma citação na última linha de um poeta judeu, o Paul Celan. E a citação é: quem realmente aprende a ver aproxima-se do invisível. Considerando, enfim, o passado infausto da igreja em relação aos judeus, né? De alguma maneira preparando o caminho para
o extermínio que aconteceu na Segunda Guerra. Considerando que o Paul Celan escreve maciçamente sobre isso em sua obra, transversalmente a questão do genocídio, da catástrofe, da Shoah está presente. É importante ou é significativo que o Papa encerre a sua carta sobre a literatura citando este poeta? Eu acho que sim, né? Inclusive é um movimento que, eu digo, isso que você identifica como trazendo os judeus ou o judaísmo para um certo centro do palco, ou centro da cena, eu acho que é significativo e isso, por exemplo, já vem desde o papado do Bento XVI com a preocupação da Igreja de criar cátedras judaicas em universidades católicas, né? Em pontifícias, né? Para você ter um espaço de cultura judaica dentro de uma universidade católica. Então, esse é um movimento que, num outro nível, digamos assim, no caso do Bento XVI, um espaço que já era uma preocupação do João Paulo II, né? Também essa ideia de que os judeus são nossos irmãos mais velhos, né? No sentido de que, portanto, somos irmãos. Ou seja, refazer uma reparação em relação ao que você citava, né? Dos conflitos entre cristãos e judeus no passado. Agora, especificamente agora, quando eu digo agora, é no período que a gente está vivendo, ele terminar essa carta de literatura sobre, inclusive entre aspas, truque de linguagem maravilhoso, né? Sobre esse jogo entre a visibilidade e o invisível, e a ideia de que muitas vezes o que é mais essencial é o invisível, né? Justamente agora que o antissemitismo cresceu no mundo por conta da guerra no Oriente Médio, em que tantas pessoas falam de forma absolutamente aberta e clara afirmações que partem da crítica a Israel e crítica aos judeus, e todo esse debate que percorreu as universidades, né? Agora diminuiu um pouco, mas há algum tempo atrás estava muito atento. Me parece que é muito significativo, sim, que ele termine a carta citando um autor judeu. Minha dica de livro é o último livro que eu li, chama Tristes Sonhos de Sol, do poeta Ian Viana, um poeta brasiliense, agitador cultural. É uma pessoa que tem uma sensibilidade e uma fúria muito profundas, assim, que consegue traduzir isso para a palavra. Foi um livro que me desnorteou e que, de alguma forma, também me colocou em contato de um modo novo com a palavra, com o amor, com a poesia, né? De forma realmente propriamente dita. Então, essa é a minha sugestão. Minha dica de leitura é O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. São contos, se passam no Rio de Janeiro, e tem várias vozes diferentes, né? Tem uma senhora rica, tem a molecada da favela, enfim, são várias perspectivas. E a escrita do Giovanni é incrível, recomendo muito. O Entre Linhas de hoje termina com uma homenagem ao poeta e filósofo Antônio Cícero, que morreu no último dia 23 de outubro, aos 79 anos. Cícero tinha o diagnóstico de Alzheimer e optou por um procedimento de suicídio assistido na Suíça. Em 5 de outubro, a gente exibiu uma entrevista com o escritor gravada no Rio de Janeiro em 2023. Você vê agora um trecho inédito dessa entrevista do autor de A Cidade e os Livros. Até a semana que vem. Quando nós morávamos lá na Bartolomeu Mito, perto da praia, entre a praia e a praça, meus pais foram comigo e com meu irmão mais moço, 2 anos, Roberto, fomos à praia com eles. E aí, quando eles ficavam na barraca, em geral, raramente entravam na água, e nós queríamos estar sempre ali na beira da praia, né, da água. E aí, quando a gente voltou uma vez, papai disse assim, fez um gesto assim, dizia, os inocentes do Leblon, para nós. E eu fiquei sem saber o que era que ele queria dizer com isso. Achei estranho.
Depois que eu descobri que era um poema do Drummond. Os inocentes do Leblon não veem o navio entrar. Trouxe bailarinas, trouxe emigrantes, trouxe um grama de rádio. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram. Mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. Os inocentes do Leblon. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his way upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Olha que coisa, que descrição da vida terrível.